falar sobre casamento em Portugal. Esclarecemos que este programa é para todos os brasileiros que residem em terra lusitana. Temos recebido muitos e-mails e convidamos a nossa parceira e advogada, doutora Sidneia Yamaguchi. Doutora Sidneia, seja bem-vinda ao Portugal Objetivo. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite. Agora uma questão, sou brasileira, doutora, posso me casar em Portugal? Pode se casar em Portugal se você for cidadão brasileiro, cidadão brasileira. E pode se casar tanto em qualquer conservatória de Portugal, independentemente da área em que você reside, como pode também casar-se no consulado brasileiro, se o seu noivo for cidadão brasileiro também. Uma outra questão, quem não tem ainda o título de residência, pode se casar em Portugal? Pode se casar em Portugal sem nenhum problema. Os documentos que a conservatória vai pedir para realizar o casamento, quando se trata de um cidadão brasileiro, é a sua certidão de nascimento inteiro teor apostilada e o seu passaporte, e naturalmente vão pedir a sua morada. A sua certidão brasileira terá que ter menos de 6 meses de validade e deverá estar apostilada. O que acontece neste tipo de caso, de situação, sempre que um cidadão brasileiro vai se casar, um cidadão estrangeiro na sua generalidade, o processo entra na conservatória e a conservatória remete para o CEF, para que o CEF analise sumariamente se aquela pessoa não terá uma ordem de expulsão, se aquele casamento é um casamento que é um casamento branco ou não, se aquele casamento é um casamento verdadeiro. Então é feito neste momento sempre essa avaliação prévia, independentemente do cidadão brasileiro ter residência ou não ter residência, autorização de residência neste caso em Portugal. Aí vem uma outra questão. Meu noivo é português. E como é que fica a questão? Sou brasileira, estou há pouco tempo. Tem um prazo, doutora, para isso? Não, é indiferente. Você pode ter chegado em Portugal ontem, como você pode estar em Portugal há bastante tempo, com autorização de residência ou sem autorização de residência, você pode dar entrada no seu pedido de casamento. É indiferente o tempo que você esteja aqui e o título com o qual você esteja aqui. E qual é o procedimento para se casar no consulado? No consulado brasileiro, terão que ser os noivos, os dois terão que ter nacionalidade brasileira, independentemente de se um deles já tiver a nacionalidade portuguesa. Não importa, desde que também tenha o passaporte brasileiro. Neste caso, deverá apresentar o RG ou o passaporte válido, certidão de nascimento brasileira emitida lá no Brasil com menos de 6 meses, neste caso não precisa ser apostilada, e no consulado brasileiro também é obrigatório apresentar duas testemunhas que têm que ser maiores, independentemente de serem portuguesas ou brasileiras. Apresenta-se no consulado, dá entrada no chamado proclamas, junto com o requerimento que é preenchido na hora. Os proclamas correm em edital no período de 15 dias. Se nesses 15 dias não houver nada que obste a celebração do casamento, o casal é chamado para realizar a celebração. Neste caso, no consulado, o casamento ele não tem taxa, ele é gratuito, enquanto que nas conservatórias portuguesas, um casamento ele tem um custo de 120 euros se for um casamento com regime de comunhão de adquiridos, e será 220 euros se for um casamento com separação total de bens ou comunhão total de bens. Então precisa fazer toda uma programação e também pensar que tem que ter ali o dinheiro separado. Sim. E escolher se vai querer na conservatória, de que maneira que vai ser. Ou no consulado. Os dois brasileiros casando-se no consulado terão depois que fazer a transcrição deste casamento na conservatória logo que um dos noivos adquira a nacionalidade portuguesa. E o contrário também, se são os dois brasileiros ou um deles é brasileiro e casa na conservatória, deverá transcrever este casamento junto do consulado brasileiro. Doutora, agora uma situação. Quem tem um noivo que é estrangeiro, mas não é nem brasileiro e nem português, qual é o procedimento? E que documentos esta menina precisa? Neste caso, é muito importante saber o seguinte: posso me casar também em qualquer conservatória. Como brasileira, deverei apresentar aqueles documentos que já foram ditos, certidão de nascimento e passaporte. Relativamente ao meu noivo, que não é português, eu deverei apresentar sempre a certidão
de nascimento dele, traduzida e apostilada, e também deverei cuidar se no país do meu noivo, da minha noiva, quais são as exigências para celebrar um casamento. Há muitos países, nomeadamente a China, que além do documento certidão de nascimento, exige também a apresentação de um documento chamado certidão de capacidade matrimonial. Ou seja, se no país do meu noivo exigem esse documento para celebrar o casamento, aqui em Portugal a conservatória vai fazer a mesma exigência. Então eu tenho que cuidar desta parte. Quais são os documentos que são exigidos para o meu noivo casar lá no país dele? Serão os mesmos documentos que a conservatória vai exigir aqui. Os documentos que foram referidos para o cidadão brasileiro, que é o passaporte e a certidão de nascimento, são documentos que são gerais, todas as conservatórias exigem. Em casa na conservatória e no consulado, esse casamento, para ter validade no Brasil, o que precisa ser feito? Esse casamento celebrado no estrangeiro, qualquer casamento celebrado no estrangeiro, ele deverá ser transcrito no Brasil. Essa transcrição é feita diretamente no cartório onde a pessoa está registrada, ou, estando a pessoa no estrangeiro, nós também podemos pedir essa transcrição diretamente no cartório competente em Brasília. O procedimento é um procedimento bastante simples, sendo que todos os documentos emitidos aqui em Portugal deverão ser apostilados aqui para serem utilizados no Brasil. Basta um requerimento e um documento pessoal do brasileiro que pede a transcrição. É um procedimento, como eu disse, bastante simples, é um procedimento que não é caro e neste momento até está relativamente rápido. E é aconselhável que esse procedimento seja feito no Brasil, porque do casamento, da relação jurídica que deriva do casamento, saem aqui várias questões. Questões a nível de patrimônio, questões sucessórias, questão de pensão, questão de indenizações. Então é muito importante que a pessoa mantenha o seu estado civil exatamente correspondente à realidade. Se eu me casei com um cidadão português ou com um cidadão estrangeiro que se encontra legalizado em Portugal ou com um cidadão brasileiro que também se encontra legalizado em Portugal, e se eu não tenho título de residência, eu poderei me legalizar através do meu marido ou da minha esposa, através do Instituto do Reagrupamento Familiar. Quer viver legalmente em Portugal? Entre em contato conosco, que nós vamos, com certeza, ajudá-lo da melhor maneira possível. Portugal Objetivo orienta e simplifica. Quer saber mais sobre o reagrupamento familiar através do casamento ou unido de fato? Fique ligado na próxima terça-feira.